Bom, com relação então à reprodução natural, vamos falar de algumas espécies que a gente trabalha com reprodução natural. E esse conteúdo ele emenda, mas a gente vai separar com a tilapicultura. Por quê? Eu separei para vocês, é a primeira vez que a gente está separando didaticamente isso, porque a gente vai falar um pouco mais de tilapicultura, produção de tilápia, tá certo? E aí vai ficar melhor para a gente aprender sobre tilápia um pouquinho, né, em relação a isso. Outras espécies a gente também trabalha, produz, mas a gente sabe que o forte é tilápia, então é bom a gente conversar um pouquinho mais sobre isso, dar uma aprofundada. Bom, com relação a isso aqui eu estou montando, como eu falei, a apresentação para vocês, mas se eu fosse terminar de montar para depois apresentar ia ficar difícil, então tem só um slide aqui falando sobre, mostrando algumas espécies que produzem de forma natural, né? Ainda faltam algumas outras espécies que não estão aqui, mas que a gente vai botar e tocar para frente o barco. Vou falar a primeira espécie é o catfish, vou falar três, né? Vou falar catfish, carpa e traíra. A primeira espécie é o catfish. Aqui eu fiz um checklist de etapa por etapa do que a gente faz para reproduzir catfish. Então a gente pega lá no catfish, mano, a gente tem a montagem do APA, baia ou motel, né? Vou mostrar tudo em imagem para vocês futuramente, depois desses slides. A gente faz a montagem desses APAs, baias ou motéis, né? E a gente faz a identificação numérica. Isso com o viveiro vazio, né? Após a preparação das APAs, baias ou motéis, né? A gente faz o quê? A gente faz a preparação do viveiro, que é o quê? Dar um adubozinho, dar uma calagem no solo, nada de muito grave, né? Mas faz para manter uma limpeza, manter uma eutrofização da água, tá legal? E vem enchendo o viveiro. Após o viveiro estar cheio, a gente passa a parte de seleção das matrizes, né? Faz a seleção das matrizes lá no tanque de matrizes, separa machos e fêmeas em tanques distintos, tá ok? E vai buscar os ninhos, que eu vou mostrar para vocês, são estruturas plásticas de madeira, de metal, mas que a gente, com o tempo vem evoluindo, a gente faz a limpeza desses ninhos e coloca lá dentro das baias. Agora que a gente sabe, por exemplo, eu preparei 150 baias, eu preparei 200 baias de recasalamento, mas eu só consegui 100 indivíduos, 100 casais. Não adiantou limpar 100 ninhos, então por isso a gente não limpa o ninho anteriormente, né? Ah, a gente faz seleção de matriz anteriormente? Pode ser, a gente pode fazer a seleção e depois preparar lá também os APAs, né? Mas é que os APAs, os motéis, eles são estruturas quase que sempre que estão presas já estão fixas no viveiro. Então, já estão prontas, né? Por isso que normalmente a gente trabalha primeiro a limpeza e manutenção deles, depois a seleção de matriz. Bom, então, limpeza dos ninhos, fixar os ninhos no viveiro, no APA, na baia, né? Porque os ninhos a gente usa, por exemplo, no setor, bombonas de plástico. São mais duráveis, né? Quando eu cheguei aqui em 2008, a gente tinha ninhos de madeira. Esses ninhos de madeira em 2010 já não existiam mais, porque estavam quebrados, né? Só usa 2 meses, 3, mas fica o ano todo, né? Então tem que guardar o ano todo. Então as bombonas plásticas são mais recomendadas, né? E aí a gente forma os casais, né? A gente escolhe um macho e uma fêmea, bota nesses APAs com os ninhos já fixados, limpos, o viveiro preparado, né? Cheio. E aí a gente faz a formação de casal, faz a pesagem desse casal e coloca na desova. E aí com o tempo, depois de 3, 4 dias, a gente vai verificar a desova. Entra nas baias no motel, verifica se tem desova ou não, né? Os que tem desova a gente pode retirar ou deixar, dependendo de que momento a desova está. Quando a gente está com a desova mais verde, né? Ela está muito recente, a gente deixa. Quando a desova já está mais madura, né? Já está mais próxima de eclodir, mas a gente retira, né? Faz a retirada da desova, faz a pesagem, né? Por quê? Porque a gente precisa fazer os índices reprodutivos desse momento. Então, a gente faz a pesagem, né? Essa pesagem traz uma reposição das fêmeas, ou seja, para cada macho a gente passa 2 fêmeas, né? Então a gente tem uma proporção de cada macho cobrir 2 fêmeas, mas na baia a gente bota 1 para 1, uma proporção de 1 para 1, uma macho com uma fêmea no motel ou na baia. Depois tem a preparação das incubadoras verticais, né? Onde a gente bota desova, limpeza, enchimento, controle do fluxo, né? A gente tem um detalhe interessante a falar aqui, que no fluxo normal a gente trabalha aí de 2 a 3 litros, né, por minuto, tá certo? Para o catfish, a gente vai trabalhar aí de 7 a 10 litros por minuto, tá certo? Né, porque são ovos maiores, mais pesados, são em grumos, a gente desfaz os grumos, né?
Aí faz a verificação de número de ovos por grama de desova, quantificação de número de ovos por desova, percebe a taxa de fecundidade, ou seja, conta quantos ovos estão fecundados, quantos não estão, faz a determinação e a relação entre peso e número de ovos, para entender quantos ovos esperar por grama de fêmea. Então, se eu pegar uma fêmea de 1 grama, eu estou esperando lá 10 ovos. Se eu pegar uma fêmea de, 1 grama, de 1 quilo, eu tenho uma relação peso de fêmea e número de ovos já estabelecida, que não oscila mais tanto, porque eu já tenho um número de verificação grande. Eu espero que minhas fêmeas deem aí, por volta, sei lá, 16, 18 ovos, né, por grama. Então, se eu tenho uma fêmea de 1 quilo, são 1.000 gramas, eu já vou imaginar que ela vai me dar 16 a 18 mil ovos. Se ela tem, né, 1,5 kg, ela vai estar lá 16 com mais 8, 24 mil ovos, 25 mil ovos. Tá certo? Então, é uma verificação que a gente pode fazer para pensar numa possibilidade de desova. Por que pensar? Porque posteriormente a desova, a gente tem que levar essa desova para uma incubadora, como eu falei aqui, a gente vai botar na incubadora vertical, depois para a incubadora horizontal, mas daqui ela vai para o viveiro. Então, se eu tiver lá um viveiro preparado para colocar 100 mil filhotes e a casa lá, né, formar casais que possam me dar de uma única vez 300 mil filhotes, eu vou ter um problema. O meu viveiro não vai conseguir receber essa quantidade. Então é bom eu sempre fazer os índices reprodutivos da espécie para ter o gerenciamento, o controle e a perspectiva de produção, para gerenciar o processo. Senão o processo ele acontece de forma muito aleatória. E aí é complicado, né? Então eu verifico a taxa de eclosão, né? Eu vi o número de ovos por grama. Pensando na taxa de eclosão, normalmente eu tenho uma fecundidade de 90%, então se eu tinha 25 mil ovos, se eu tenho taxa de 90% de fecundidade, de cada 10% não estão fecundos, né? Então 10% não estando fecundos, né? 10% de 20 mil são 2 mil. Eu vou ter só 18 mil ovos fecundados. Se 18 mil a taxa de eclosão também está em 90%, para ficar fácil a conta, eu tenho lá 18 mil menos 1.800, que é 10% de 18 mil, que vão me dar aí seus 16.800, né? Então 16 mil ovos e 800. Então eu tenho uma perspectiva que aquela fêmea vai me dar 16 mil ovos e 800 eclodidos, vai produzir 16 mil ovos e 800 pós-larvas. E aí leva para a incubadora horizontal, como está aqui escrito. Por quê? Na incubadora horizontal eu vou botar uma amarração em pó com um pouco de água umedecida, né? Eu umedeço só uma quantidade que eu vou usar no dia, na hora, se possível, se não no dia. E coloco uns bolinhos, faço tipo uma massinha de criança e boto uns bolinhos espalhados. Os catfish vão comer aquilo com força, vão adorar aquilo ali, vão comer bastante. E após alimentar ali 1 semana, 2, né? Eles vão estar bem fortes, eu levo eles para o viveiro, né? E verifico quantos eu levei. Se eu botei, no meu exemplo, uma desova que tinha me dado, teoricamente, 16.800 filhotes, e por um acaso, simplesmente um acaso, ela perdeu exatamente 1.680, né? O que acontece? Eu vou verificar que minha sobrevivência da fase de pós-larva, que chama de alevino, mas seria o juvenil 1, né? De larva, perdão, para pós-larva, é na faixa de 90%. Aí a conta começou a embolar, porque 16.800 menos 1.680 menos 16.800 já vai me dar 15, eu acho que 14 cento e alguma coisa. Aí eu boto no viveiro 14 mil filhotes, um exemplo, e quando eu vender, eu faço minha contabilidade. Pô, eu botei 14 mil filhotes, né, pós-larvas no viveiro, e vendi 13 mil, né, ou melhor, 12.600. Bom, 14 mil é 100%, 12.600 é X. Isso vai me dar uma sobrevivência entre a pós-larva e o juvenil que foi vendido
também de 90%. Então eu tenho meus índices de reprodução, né? Índices de reprodução ou índices reprodutivos que somados a outras contas me dão os meus índices de produção de alevinos ou de juvenis e que me ajudam a gerenciar o meu processo produtivo, né? Porque minha produção é de juvenil, de forma jovem, entendeu? Então eu tendo esses números que muitos negam, muitos negligenciam, não querem ter, eu tenho domínio e controle sobre o processo produtivo e consequentemente eu posso gerenciar o meu processo produtivo. Quando eu não tenho esses números, eu não tenho controle de nada e consequentemente eu não sei, por exemplo, o meu prático vai falar assim, produzimos aí, botamos 200 mil filhotes de catfish no viveiro. Aí você vendeu 240. Como é que você botou 200 mil e vendeu 240? Já gerou um problema. Botamos 200 mil filhotes aí. Aí você vai ver, o cara vendeu 180, 190. Aí você fala, porra, tô estourando de bombar de vender, porque eu botei 200 mil, vendi 180, tô arrebentando. Mas às vezes você botou 280. E aí você vendeu mal pra cacete. Tá entendendo? Então, gerenciar isso com perspectiva, né, dentro dos índices reprodutivos é extremamente necessário. Porque senão, fica no achômetro. No achômetro é muito possível o erro. E é normalmente onde as pessoas erram, quebram, né, e aí não conseguem manter a produção. Ou não conseguem gerenciar o custo. Né? E sem gerenciar o custo, você não determina, né, o horizonte de preço, né, a margem de lucro que você pode ter real, e, consequentemente, seu projeto está tudo furado, tá certo? Então, o índice reprodutivo é extremamente importante. Falei do catfish, aqui, né, alguns exemplos de ninho, né, na natureza esse animal trabalha esse tipo de reprodução aqui, trabalha a reprodução em loca, né, e a gente tira da natureza e tenta alguns tipos de ninho, madeira, espalhado, isso é uma metodologia antiga, eu vou falar para vocês sobre essa metodologia aqui. Né, madeira, latão, hoje a gente utiliza de plástico, vou mostrar para vocês lá no setor forte do nosso ninho. E como eu falei, a gente faz motéis ou baias. Aqui tem a foto de uma produção de catfish muito antiga, uma metodologia antiga, que as pessoas faziam o quê? Botavam os ninhos com uma madeira para cima, que fica fora do nível da água, e aí soltava, botei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ninhos. Botei 8 ninhos, beleza. Então eu tenho que soltar pelo menos 8 machos e 8 fêmeas. Né? E deixar eles resolverem. Só que é muito complexo o manejo, é muito pouco eficiente. Né? Muitas vezes machos brigam, muitas vezes casais desovam, vem um casal mais forte, toma o ninho, come a desova, come, né? Bate nos outros, tem que fugir. Então, você separando por baia ou APA é mais interessante, tá joia? E aí fica mais legal a reprodução. Aqui fica muito, né, muito vago o controle, né? E o manejo é mais complicado também. Você tem que andar até ali, acha o ninho com aquela madeira, aí vai lá, tenta achar o ninho, a entrada, pá, bota, vê, tem que levantar, tem madeira com cabo, não é só um caixote, é difícil de manejar, tá bom? Aqui uma pessoa tirando um ninho de madeira, né, com uma desova dentro, levando para o balde, né? A gente bota a desova no balde, que é como eu falei, ela é adensada, né? Ela é desova adesiva. E a gente desfaz esse grande grumo em grumos pequenininhos. Vou mostrar aqui para vocês lá no setor. Então, nosso setor é assim, a gente trabalha em baias, né, com apas. Nossos ninhos são de bombonas de plástico, como vocês podem ver. Aqui é a foto de uma desova dentro do ninho. Aqui é outra. Você pode ver que essa desova está mais branquinha. Essa está mais amarelada. Por quê? Essa desova está mais avançada. Quanto mais avançada, mais avermelhada ela vai ficando, perdão. Né? Mais intensa a cor vai ficando, então ela sai do branco, vai passando para o amarelo, vai indo para o vermelho, tá certo? A gente tira a desova, você vê aqui um ex-aluno tirando, aqui o outro, né? Os alunos praticam isso normalmente, né? A gente tira a desova, bota num balde com água do viveiro e leva para uma segunda fase, que é a área do laboratório. No laboratório a gente pega aquelas baldes com água do viveiro, né? Desfaz os grumos, né? Você vê aqui, aqueles grumos a gente faz em pedaços pequenos, né? Bota na balança de precisão, pesa, conta quantos ovos tem, olha quantos estão fecundados e assim vai. Depois a gente espalha nas incubadoras verticais, como eu falei, um fluxo de água de 7 a 10 litros por minuto, né? Já é um fluxo mais intenso. E eles começam a eclodir, a gente retira os filhotes daqui, passa para a incubadora horizontal, ou seja, tudo que você está vendo aqui manchado é filhote de catfish, né? E aí a gente pega esses filhotinhos aqui, alimenta eles aqui por uma semana, duas, às vezes alimenta até por um mês,
né? Depende da disponibilidade de viveiro lá fora, de estar pronto, ter adubo, o tempo permitir também que a coisa ande. E aí eles vão para lá, né? Aí você vê aqui, eles vêm bem da incubadora vertical, ele sai bem assim, né? Bem clarinho, mas ainda com muito vitelo. Repara essa bolinha amarela toda aqui é vitelo. E vão para o viveiro já mais nessa linha aí, um animal mais escuro, mais esguio, já mais formado, sem vitelo, tá certo? Para poder chegar lá no viveiro e se virar literalmente, tá certo? E daí que a gente faz a nossa produção. Com mais ou menos 20 a 30 dias a gente está vendendo esse indivíduo. Aqui era um videozinho, não está rodando, porque eu mudei a pressão de lugar, então não está rodando, mas era um videozinho da gente tirando a desova, né? Mas a desova não tão avançada ainda, mas é uma desova. Bom, então vamos falar de carpa agora. Dúvidas sobre catfish lá no WhatsApp, eu acho que é válido, porque lembra que a gente vai fazer uma avaliaçãozinha sobre isso. E eu já falei com vocês lá no começo, ninguém se manifestou assim, acho que só poucos se manifestaram, né? Então assim, formas possíveis de avaliações para a gente poder trabalhar essas avaliações e passar, né, a fazer elas de forma mais interessante. Tá? A carpa a gente tem N carpas, né? Algumas desovam natural, outras precisam de indução. A própria carpa comum a gente pode fazer a indução e costuma fazer até para concentrar a desova num momento só, mas se deixar no viveiro solta com água-pé, com uma estrutura flutuante, mato, ela acaba desovando também. Aqui é uma estrutura mais ou menos como a gente faz, como a gente está falando, né? A gente bota o água-pé numa área controlada, porque a gente quer que os casais se movimentem até ali, façam todos o movimento de acasalamento que eles fazem, normalmente é na área mais rasinha do viveiro, né? Então eles jogam ovos para tudo quanto é lado. E daqui a gente depois coleta os aguapés, verifica se tem ovo ou não. Tendo ovo, a gente leva o aguapé para uma área de eclosão. Pode ser uma incubadora horizontal, pode ser a incubadora vertical, aonde a gente quiser, mas uma área que tenha contenção para as pós-larvas, né, para as larvas, tá ok? Aqui são ilustrações, né, da desova natural. Ela procura o local onde tem mato. Machos seguem as fêmeas quando desovam, elas batem intensamente a nadeira caudal e os machos seguem logo atrás dela, batendo intensamente também e espermeando. Isso faz com que óvulos e sêmen se espalhem pelo meio aquático e se encontrem, levando à fecundação, né? A gente pode botar nesse ambiente também estruturas artificiais, onde a gente bota, os animais vão usar para desovar, a gente retira, leva a estrutura para uma área controlada, né? Pode ser um viveiro, pode ser um tanque, pode ser uma área, desde que seja uma área controlada, a gente leva ela para que ocorra a eclosão. E pronto, no caso de um viveiro, a gente bota lá, já recorre a eclosão, já fica lá. No caso de uma incubadora, a gente bota lá, ocorre a eclosão, a gente retira esses animais da incubadora e leva para o viveiro preparado, né? Quais são os prós e contras? Quando a gente bota direto no local, se a gente por acaso errar numa mão de adubação, se a gente por acaso, se o tempo virar, estava adubado direitinho, cai um toró de outro mundo. Normalmente, o pH vira e a água decanta, as águas morrem, né, pelo choque de pH e decanta. E aí você perde toda a eutrofização que você fez e pode ser que não case com os animais chegando na eclosão. Outros processos são pegar os indivíduos, né, e correr com esses indivíduos para extrusão, né, como está aqui, perdão, né, e levar a desova para o laboratório, tá certo? Onde a gente bota lá e controla toda ela em laboratório, até o momento de pós-larva. Aqui tem as fotos do nosso manejo lá no setor, né, onde a gente pega os indivíduos no tanque, leva ao laboratório, separa macho e fêmea, faz a indução, coloca, pesa os animais, marca, normalmente induz uma ou estourando 2 vezes, que é o protocolo, mas não extrusa esses indivíduos. Por isso que ela está aqui na reprodução natural. Por quê? A gente lota a área do viveiro de água-pé, mas bota de você não ver uma gotinha de água, você não vê uma área com água, né? Bota uma tela por cima dessa estrutura, essa tela está aqui, ó, na foto escondida, mas está aqui, ó. Bota por cima para as carpas não pularem, né? E aí deixa os animais desovarem e depois pega e leva essa desova para a incubadora, vertical ou horizontal, como eu falei. Verificando a desova, tá com água-pé cheia de desova, a gente leva para lá e leva os animais para seus viveiros. Com relação à traíra. A traíra é uma espécie que vem crescendo no mercado dela, né? A traíra comum é uma espécie de muito mercado local e a traíra trairão, né? Também um animal de muito potencial, mas ainda está sendo desenvolvido, mas está andando muito mais rápido que a traíra. Hoje,
já estamos até mais desenvolvidos na produção de alevinos de trairão do que de traíra propriamente dita. Metodologias muito próximas, muito parecidas, né? E consequentemente a gente consegue as formas jovens. No ambiente natural, ela busca esse ambiente aí de mato, né? E aí faz o seu ninho ali. Então, quando a gente está passando uma rede, tomar cuidado, porque se tem traíra no tanque, tem mato, e ela tiver com ninho, ela pode morder. Né? Eu já levei a mordida na batata da perna, no açude lá na roça. Não mata, não, mas assusta um pouquinho, né? Aquela coisa de quem não está acostumado, e se for uma pessoa que não está acostumado mesmo, sai da água, né? Eu sabia que quem tinha me mordido tinha sido uma traíra, então eu até peguei uma vara que estava na mão e catuquei mais coisa para ela realmente sair. Ela não sai fácil, ela é territorialista pra caramba, protege muito o filhote, cuidado parental forte. Também tem desova adesiva, né? A desova está aqui. E como a gente faz? A gente busca criar um ambiente, a gente não bota ninho que nem gatinho, a gente busca criar no viveiro um ambiente que pareça confortável o ninho. Então a gente pode fazer isso com uma palha, né, com uma palhada, com alguma coisa que cubra, pode fazer uma bacia com a mão nas laterais dos viveiros e cobrir, né? Então a gente busca coisas que simulem esse ambiente que ela busca, de mato, de escuridão, de menos transitação de peixe, né, mais controlado. E aí ela, encontrando o macho, a fêmea e o macho acasalam, né, tomam conta de um ninho e realmente tomam conta disso lá. A gente, depois de pegar a desova, a gente leva a incubadora também, né? Dissocia o grumo, leva a incubadora e faz muito parecido com catfish. Bom, basicamente é isso, tá? São essas 3 espécies, porque o próximo slide é sobre a produção de tilápia, que é a espécie de desova natural, que a gente vai trabalhar mais conteúdo. Pessoal, um abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo.